Bom, bom dia a todos novamente. Falar um pouquinho quem pode ser tomador de recursos do FEIDRO, vamos falar de documentação, né? Então, entidades do Estado e dos municípios, né, tanto a administração direta ou indireta, podem ser tomadores de recursos do FEIDRO. Então, prefeituras, instituição do Estado, as autarquias, né, qualquer instituição do Estado ou município sem finalidade lucrativa pode ser tomadora de recursos do fundo. O fundo ele tem duas modalidades, né? A modalidade reembolsável, que ele é um financiamento, ele é um empréstimo, né? Como se fosse no banco fazer um empréstimo. A diferença é que tem um juros muito pequeno, né? Os juros do FEIDRO hoje ele é de 3% ao ano, né? Um juros baixo aí. Então, empresas privadas com finalidades lucrativas podem pegar recursos do FEIDRO, mas somente na modalidade reembolsável, né? Nessa modalidade de empréstimo, tá? Entidades sem finalidades lucrativas, elas solicitam recursos na modalidade não reembolsável, que é o que a gente chama de fundo perdido. Então, o FEIDRO financia, existe uma contrapartida que o tomador precisa apresentar, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas ele não precisa devolver o dinheiro para o fundo, né? Ele é fundo perdido, tá? Quem mais pode solicitar recurso? As concessionárias de serviços, né, na área de saneamento. Então, a gente tem, por exemplo, o SEMAI de Mogi das Cruzes, ele pode ser tomador. A Sabesp, só que como ela é privada hoje, somente na modalidade de financiamento, né, de empréstimo, tá? Os consórcios intermunicipais regularmente constituídos, a gente tem alguns aqui na região metropolitana, o Condemate, o Cioeste, consórcio do ABC, então esses consórcios também podem solicitar recursos do fundo. Entidades privadas sem finalidades lucrativas, as ONGs, as OCIPs, enfim, tem o regramento do FEIDRO, né, tem algumas regras, como constituição mínima de 4 anos, ter atividade na área de meio ambiente, saneamento, recursos hídricos, tá? Então, tem alguns requisitos, mas também podem ser tomadoras. E as pessoas jurídicas de direito privado com finalidade lucrativa, como eu comentei, como a Sabesp, por exemplo, que ela é uma usuária de recurso hídrico, mas somente na modalidade de empréstimo, tá? Empresas, às vezes a gente pergunta, a empresa pode ser tomadora do recurso do FEIDRO? Pode, só que como financiamento. Quais são os pré-requisitos, né, para solicitar recursos do fundo? Então, a gente tem atendimento ao manual do FEIDRO, né, existe o que a gente chama de MPO, a gente vai falar bastante aqui hoje, é o Manual de Procedimentos Operacionais. O tomador precisa possuir situação regular, né, perante o FEIDRO. Então, a Laura comentou, às vezes acontece de algum tomador não prestar contas do recurso, está em situação de inadimplência, então ele não pode solicitar novos recursos até regularizar essa situação. A proposta ela precisa se enquadrar nas ações, né? Porque assim, o recurso do FEIDRO ele é um recurso limitado, né? Principalmente na bacia hidrográfica do Alto Tietê, que os problemas são diversos de saneamento, uso e ocupação do solo, qualidade da água. O FEIDRO ele é um pequeno fundo, né? E um dos fundos, existem diversos fundos que os tomadores podem solicitar, então o comitê ele precisa estabelecer prioridades para aplicar o recurso. Né? Então, às vezes, o tomador fala, as prefeituras muitas vezes, nossa, eu tenho um projeto, o FEIDRO não financia. Às vezes o FEIDRO até pode financiar, mas o comitê não estabeleceu como prioritário para financiar naquele ano. Tá? A contrapartida, como eu falei, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Tá? Acontece de tomador desistir de projetos anteriores, e aí o comitê tem uma regra que é assim, olha, você foi contemplado com recurso, você desistiu sem uma justificativa técnica plausível, o comitê ele também fica, ele impede, né, para solicitar novas solicitações de recursos nos próximos pleitos, tá? Porque às vezes, infelizmente, acontece, né? Tem todo um trabalho de análise pelo comitê daquele projeto, de conseguir recurso, é despendido recurso público do agente técnico para analisar o projeto, e aí chega lá na frente, na hora de licitar, ele desiste, consegue recurso de outro fundo, mudou a prefeitura, mudou a equipe, enfim, e acaba desistindo, né? Então, isso é ruim, tanto para o fundo quanto para o comitê, né? Porque a gente acaba deixando o recurso parado e podia estar aplicando em outro projeto. E temos um valor mínimo também de contratação, tá? Isso aqui é regra do FEIDRO, não é regra do Comitê Alto Tietê, então vale para todo o estado de São Paulo. O valor mínimo é de R$140 mil para empreendimentos estruturais e no mínimo R$90 mil para empreendimentos não estruturais. Bia, o que são empreendimentos estruturais?
Obra, serviço, aquilo que a gente tiver intervenção. Então, os projetos de restauração ecológica, que for para implementação do projeto executivo, né, se for para plantio de mudas, ele entra como estrutural, tá? Não estrutural, estudos, planos, diagnósticos, educação ambiental, a própria elaboração de projeto executivo de restauração ecológica. A gente vai ver aqui que a gente vai ter duas opções nessa linha de restauração ecológica. Então, tudo aquilo que for papel, vamos dizer, né, é não estrutural. Aquilo que tiver obra, tiver uma intervenção física, a gente considera como estrutural. Então, a contrapartida, né? No caso dos municípios, existem algumas faixas, né, de contrapartida de acordo com a população do município. Então, municípios com até 50 mil habitantes, eles precisam apresentar no mínimo 2% de contrapartida. Municípios com entre 50 mil e 200 mil habitantes, 5%. Acima de 200 mil, 10% de contrapartida. Administração indireta ou direta do Estado. Então, deixa eu ver, estou vendo aqui, Defesa Civil, Polícia Ambiental, então, no mínimo, 10%, tá? Os municípios de acordo com a população. As entidades privadas sem fins lucrativos da sociedade civil, as ONGs, por exemplo, eu vi que tem algumas pessoas de ONG também, 2%, tá? Consórcios intermunicipais. Vocês têm alguém aí do Condemate? Condemate, que eu vi que estava inscrito. Condemate, COESH, Consórcio ABC e as agências de bacia, no caso a FABAT, são isentas de apresentação de contrapartida. E aí, a gente cabe destacar que a contrapartida ela tem duas opções. Ela tem a financeira e a não financeira. Então, o que é a financeira? É, de fato, o tomador desembolsar. Então, se o projeto vale 100 mil reais e ele precisa apresentar no mínimo 10%, se for ali o Estado, por exemplo, então ele vai ter que, o FEIDRO vai financiar 90 mil, tá? O tomador vai entrar com 10 mil reais de contrapartida e esses 10 mil vai ser, de fato, pagar alguma coisa dentro desse projeto, com dinheiro mesmo. A não financeira, o que é? É você mensurar algumas coisas para mensurar esse valor de 10 mil reais. Então, por exemplo, tem a coordenação técnica do projeto. A FABAT é tomadora de projeto FEIDRO e eu sou responsável técnica de algum projeto. Então, eu tenho as horas que eu dedico, né, da minha semana, do meu mês, para desenvolver aquele projeto, para fazer a coordenação daquele projeto. Então, eu não vou pegar de acordo com o meu salário, de acordo com o salário do funcionário, mas o FEIDRO ele tem lá as tabelas de referência, então a gente vai imaginar, por exemplo, o valor hora de um engenheiro, custa 200 reais. E eu vou despender 5 horas da minha semana, né, para esse projeto, então você vai mensurar 200 horas por semana, 5 horas por semana, a 200 reais hora, então R$1.000 por semana eu vou depender para esse projeto. E aí você faz um cálculo dentro do projeto, quanto que seria. Então, facilmente, a gente chega nesses 10 mil reais, por exemplo, com a coordenação do projeto e outros itens que o manual permite o tomador apresentar como contrapartida não financeira. Então, não necessariamente o tomador precisa ter o recurso financeiro nessa contrapartida. E o que é a contrapartida? É o esforço do tomador em desenvolver aquele projeto, né? Porque o FEIDRO já está financiando a maior parte. Em alguns casos, ele financia 98%. Então, o fundo entende que ele precisa de um esforço, né, de uma parte, uma contrapartida do tomador para desenvolver aquele projeto. E a gente sabe que tem muito mais, né, de esforço do tomador, porque depende de processo licitatório e de prestações de contas, e a gente sabe o quanto isso envolve, né? Cadê o meu? Botei no bolso. Existem alguns casos que o manual ele isenta, além dos consórcios intermunicipais e as agências de bacia, ele isenta o tomador de apresentar contrapartida, tá? Quando for empreendimentos com abrangência estadual, que não é o nosso caso aqui, se é na bacia do Alto Tietê, ele vai financiar a sua bacia do Alto Tietê e pode ser que financie alguma bacia adjacente, né? Mas existe essa possibilidade. Quando for projetos que beneficiem toda a UGRE, projeto de restauração ecológica também é muito difícil, né? A gente não vai ter um projeto que vai beneficiar toda a UGRE, mas a gente tem casos aqui que são projetos que beneficiem 2
ou mais UGRs. Então, pode ser que tenha algum projeto de restauração ecológica que beneficie 2 UGRs. Vou dar um exemplo. Município de Mariporã, ele tem território tanto na bacia do Alto Tietê quanto na bacia do PCJ. Então, pode ser que tenha algum projeto de restauração ecológica no município de Mariporã que pegue as 2 UGRs, né? Então, se esse empreendimento beneficiar as 2 UGRs, não precisa apresentar contrapartida, tá? E tem outros casos aí, não vou lembrar agora, mas tem outros municípios que têm território em 2 bacias. Mogi das Cruzes tem, aqui na Baixada, Biritiba Mirim, enfim. Então, mas aí não é se um município. Então, vamos supor, Biritiba Mirim vai pegar recurso para fazer restauração ecológica. O município de Biritiba, ele abrange 2 UGRs. Ele está isento de contrapartida? Não. Tem que ver se o projeto de restauração ecológica, as áreas que receberão a restauração, beneficiarão as 2 UGRs, tá? Não, aí não é em relação ao tomador, é em relação ao projeto. E aí, lá no item do MPO, item 11.5.3, ele fala um pouquinho mais sobre contrapartida, vocês podem consultar depois. Então, sobre o prazo, né? Nós estamos, então, o comitê está com a chamada de 2026 aberta. Todo ano, os comitês de bacias abrem prazo para recebimento de projeto. Aqui no Alto Tietê, a gente tem de praxe abrir no final do ano para início do ano seguinte. Então, o prazo que nós estamos agora é até 30 de janeiro de 2026. A deliberação foi aprovada no mês passado, né? Na semana passada, nós fizemos uma apresentação geral sobre as ações, né? Todas as ações que o comitê pode financiar esse ano. Vou até falar algumas aqui, citar. A gente está financiando plano de drenagem municipal, plano de resíduos, obras de drenagem, tanto de macro quanto microdrenagem, projeto de educação ambiental, restauração ecológica, o que mais? Monitoramento, rede de monitoramento, tá? Não é só campanha de monitoramento, rede de monitoramento, enfim, tem diversas ações que o comitê está financiando, né? E hoje, cada ano a gente tem feito, além da capacitação geral, que a gente fala assim, né? Tudo que a gente pode financiar, a gente tem feito capacitações temáticas, né? No início desse ano, nós fizemos sobre drenagem. Então, como elaborar projetos para cadastramento de rede de macro e microdrenagem. E aí, agora, nós estamos com a temática de restauração ecológica, tá? Então, o prazo para encaminhar projeto é até dia 30 de janeiro de 2026. Os documentos eles precisam ser encaminhados por e-mail, não tramita mais nada em papel, é tudo digital, tá? E quais são os documentos que os tomadores precisam enviar? Os documentos, eles também variam de acordo com o tipo de tomador, tá? Então, vocês vão perceber lá na deliberação que tem um anexo para cada... Ele não pega lá na TV, né? Não. Ele tem um anexo para cada tipo de tomador. Então, se é município, administração direta, ou seja, prefeitura, é uma relação. Se é estado, é outra. E aí, vocês vão perceber também... Não está passando? Vê se você consegue passar aí, Josi, que aqui travou. Isso, vai mais um, por favor. A documentação técnica, ela não muda, tá? Independente do tipo de tomador, a documentação técnica, ela é exigida para todos os tomadores. Então, o que a gente tem de documentação técnica? Tanto para empreendimento estrutural ou não estrutural, precisa de um termo de referência. O que é esse documento? Ele vai apresentar o diagnóstico do projeto, a necessidade, ele vai apresentar os objetivos, as metas, quais são os resultados, enfim, ele vai dar a base para o comitê entender qual que é aquela situação, problema que o tomador quer resolver e quais serão os resultados, né? Então, ele vai detalhar. E isso é obrigatório para empreendimento estrutural e empreendimento não estrutural. A gente vai falar na parte da tarde sobre cada item do termo de referência e o que precisa conter específicos para projetos de restauração ecológica, tá? Para empreendimentos estruturais, então precisa de projeto básico, no mínimo, ou projeto executivo. No caso de restauração ecológica, né, são projetos executivos, tá? Se for uma obra, o FEIDRE ele pode financiar no mínimo com um projeto básico.
Então, o tomador vai apresentar o projeto básico e aí ele pode solicitar, junto com a obra, o projeto executivo. Isso é permitido na lei de licitações, tá? Particularmente, apesar de ser permitido na lei de licitações, a gente tem visto que ter o executivo junto com a obra, às vezes dá algumas situações de valor, né? Porque quando você vai fazer o executivo, na hora de detalhar, você vê que a obra custa mais do que foi projetado lá no projeto básico. Então, eu recomendo, né? A gente recomenda que o tomador já tenha projeto básico e executivo junto, tá? Por uma questão de problemas que podem aparecer durante a execução do projeto, mas a lei de licitações permite, e o FEIDRO, ele diz o seguinte: siga a lei de licitações. Se a lei de licitação permite, é possível fazer, tá? Licenciamento ambiental, autorizações, né, de supressão de vegetação, alvará metropolitano, enfim, o que precisar da obra de licenciamento precisa ser apresentado. Até o dia 30 de janeiro, não precisa ter a licença emitida, pode ser o protocolo da licença. Tá? Então, foi lá, protocolo na CETESB, por exemplo, o protocolo serve. Lembrando que, até o tomador receber a primeira parcela, essa licença tem que estar emitida. Tá? Então, a gente aceita o protocolo agora, aí é um tempo de quase um ano que vocês têm aí para conseguir a emissão da licença. Se até lá a licença não foi emitida, o projeto é cancelado e vocês não conseguem iniciar. Tá? Então, eu também recomendo, né? Dependendo do tipo de projeto. Tem licença, gente, às vezes são obras, aqui restauração ecológica não, mas obras de grande vulto de saneamento, às vezes não sai a licença em 6 meses, dependendo, né? Então, às vezes indica o projeto e lá na frente acaba sendo cancelado. Então, a gente sempre assim, você tem prefeitura que sempre tem projeto de prateleira, né? Já vai deixando os projetos. Então, encaminha aquilo que você já tem protocolo adiantado, aquilo que já tem licença, né? Aquilo que já tem projeto executivo, para o projeto fluir melhor. Outorga. Mesma coisa, vale protocolo, tá? Aqui, quando tiver uso de captação de água subterrânea, água superficial, interferência em curso hídrico, né, travessia, enfim, o que exigir outorga tem que apresentar no mínimo o protocolo agora. Comprovação de posse ou domínio da área, né? Projetos de restauração ecológica geralmente são em propriedades privadas, né? Então, precisa da anuência do proprietário dessa área e também da matrícula, enfim, aqui no manual tem algumas opções, né? Posse provisória, contrato, enfim, tem algumas opções do que o proprietário pode apresentar, mas ele precisa apresentar a documentação do terreno, né? E dizer, olha, eu estou disponibilizando a minha propriedade para o tomador X desenvolver o projeto de restauração ecológica com financiamento do FEIDRO, tá? Precisa da anuência do proprietário. E a ART, né, a anotação de responsabilidade técnica de quem elaborou o projeto executivo de restauração ecológica, aqui geralmente assinado por um engenheiro florestal, um engenheiro ambiental, né? E também de quem vai ser o responsável técnico por acompanhar o projeto FEIDRO, tá? Então, também precisa. No caso, a ART, é um documento exigido, mas vocês não precisam apresentar até o dia 30 de janeiro. Por quê? O projeto ainda vai ser analisado pelo comitê. Pode ser que o projeto não consiga recurso, né? Então, eu sei que a gente tem um custo, né, de pagar RT e tudo mais. Então, não precisa apresentar agora, tá? Se o projeto for concluído, for habilitado, né, e conseguir o recurso, aí sim a gente vai pedir a RT, mas tem que lembrar que vai ser solicitado se o projeto for indicado, tá? Então, a documentação técnica, ela não muda, vai de acordo com o tipo de projeto, se ele é estrutural ou se ele é não estrutural, se ele precisa de licença ou não, mas ele não muda de acordo com o tipo de tomador, tá? E aí a gente tem também a planilha de orçamento e o cronograma físico-financeiro, que eu também não vou entrar em detalhe agora, porque lá no final a gente vai falar com um pouco mais de detalhe. E a documentação financeira, ela é parecida, mas muda um pouco de acordo com o tipo de tomador. Então, no caso de sociedade civil, o FEIDRO ele vai pedir, por exemplo, a cópia do estatuto registrado em cartório, lá da instituição. Mas, na cada prefeitura, né, ela não tem um estatuto, mas ela vai ter
o atestado da Câmara Municipal que diz que o prefeito está no mandato em exercício, né? Porque o prefeito que é o responsável legal no caso de projetos dos municípios. Então, varia um pouco de acordo com cada tomador, tá? Aqui são os regramentos que são do comitê, mas alguns pontos aqui de atenção para vocês entenderem como que o comitê analisa, né? Então, quando vocês enviam os projetos para a gente até o dia 30 de janeiro, a gente vai fazer uma análise prévia, ver se está faltando algum documento, né? Às vezes, esqueceu de mandar a planilha, faltou um documento no abril. Então, a gente faz um checklist, pede para o tomador complementar aquilo que ficou faltando, e aí a FABAT faz uma análise prévia junto depois com as câmaras técnicas. E aí precisa de uma pontuação mínima para esse projeto, para a gente pedir complementação, tá? Porque, infelizmente, às vezes chega tomador que, 30 de janeiro, manda qualquer coisa e acha que vai passar, né? Então, assim, para ele poder ter o direito à complementação, ele tem que ter uma pontuação 9 dentro do termo de referência. Vocês vão ver na próxima palestra que cada item do termo de referência ele é analisado e ele vai receber até 30 pontos. Então, para ser solicitado complementação, ele precisa ter no mínimo 9 pontos, tá? E aí, se o projeto, no caso, se for um projeto de implementação de restauração ecológica, tem que ter o projeto executivo. Se não apresentar o projeto executivo, o projeto ele é inabilitado, não tem nem chance de complementação. Só se esqueceu de mandar, né, que a gente vai fazer aquela verificação, o arquivo não abriu, isso a gente, entre aspas, assim, dá uma chance para o tomador dar uma complementada. Mas ainda assim, só mandou o TR, não mandou o projeto executivo, ele não segue para análise, tá? O projeto ele é inabilitado. E aí, depois, né, então, o tomador ele vai ter o direito à complementação, se ele atingir os 9 pontos, e aí, depois dessa, vai ter uma nova análise, né, ele precisa ter, no mínimo, 15 pontos, tá? E serão inabilitados, né, caso eles não apresentem protocolo de licença ambiental ou de outorga, como eu comentei, que é obrigatório. Se tiver parceria essencial no projeto e ele não apresentar o documento de parceria, o projeto também é inabilitado. E se não responder as complementações que o comitê pediu, né, ele não continua no processo, tá? Então, como eu comentei, até 30 de janeiro é o prazo para vocês enviarem as propostas por e-mail. Aí, dentro de uma semana, a gente faz o checklist da documentação, né, disso de que faltou, um arquivo não abriu, qualquer coisa do tipo. Vocês têm 2 dias para complementar, então até 10 de fevereiro. Essas datas estão na deliberação, a gente vai enviando e-mail também informando, mas é bom vocês ficarem atentos, né, caso forem apresentar projeto. E aí, a partir, então, do dia 10 de fevereiro até o dia 13 de maio, vai ser a avaliação técnica pelo comitê, a solicitação de complementações, a pontuação e a hierarquização, né, porque a gente, de acordo com a pontuação, a gente vem dos melhores pontuados para os menos pontuados, e aí os projetos são contemplados de acordo com a disponibilidade de recursos e as regras que o comitê precisa atender, tá? E até 29 de maio vai acontecer a plenária do comitê, onde ele vai deliberar. Então, ele vai dizer, olha, o tomador X, ele vai ser contemplado com R$500 mil para desenvolver o projeto de restauração ecológica na área tal, né? Então, assim, esse processo de análise pelo comitê, análise pelas câmaras técnicas, né, até a decisão do comitê, de fato, deliberar o recurso financeiro, ele vai acontecer, então, de 30 de janeiro até 29 de maio, tá? A partir disso, o projeto ele entra no processo de financiamento do FEIDRO. Então, ele vai entrar num sistema, tá? Que é o SimFEIDRO, Sistema de Informações do FEIDRO. Vocês vão cadastrar a proposta lá, e aí ele vai para o agente técnico. Na verdade, a Secofeidro faz uma análise prévia só para confirmar se esse projeto ele se enquadra dentro dos PDCs que a Laura comentou, que é os programas do FEIDRO. Então, o que o FEIDRO pode financiar? Então, a Secofeidro vai confirmar. De fato, o comitê diz que está, mas a Secofeidro, que ela é a gestora, né, do fundo, né, a instituição que faz a coordenação do fundo, ela confirma, esse projeto de fato pode ser financiado pelo FEIDRO, está enquadrado no plano de bacia do comitê? Se sim, aí vai para o agente técnico lá, para o Luiz e para os colegas dele lá, para fazer a análise do projeto.
Aí vocês podem perguntar, nossa, mas já não foi feita análise pelo comitê, né? O que o comitê faz? Ele vai fazer uma análise mínima se o projeto tem a estrutura mínima, né, para ser indicado e se está dentro das prioridades do comitê, né? O agente técnico, ele vai entrar na minúcia, ele vai analisar se o valor que você colocou lá de orçamento do projeto, se ele está condizente com o mercado, ele vai analisar o detalhe tecnicamente, né? Ele vai ver se todos os itens podem ser financiados pelo manual do FEIDRO, e ele vai fazer uma análise mais detalhada, tá? O agente técnico pode reprovar projeto? Pode reprovar projeto. Na verdade, ele indica a reprovação, né? Porque é a Secufeidro quem valida, mas é raro isso acontecer, gente, primeiro porque, assim, nos últimos anos, não puxando sardinha, mas o Alto Tietê, as câmaras técnicas têm feito um trabalho bacana, né? Então, os projetos têm chegado bem redondinho lá no agente técnico, eles pedem algumas complementações, mas eu não me recordo, né, Luiz, de algum projeto que tenha sido reprovado nosso. Então, assim, pode acontecer, se for algo muito grotesco, tá? Mas é muito raro. Então, o que acontece é eles pedirem complementação de alguma coisa que ficou faltando. E aí o tomador tem um prazo também para fazer essa complementação, tá? Estando tudo ok, o agente técnico aprovou, como a Laura comentou, ele vai para Desenvolve São Paulo, que é o agente financeiro do fundo, para a emissão do contrato de financiamento. Então, a partir da emissão do contrato de financiamento, o tomador tem 150 dias para fazer o processo licitatório e receber a primeira parcela. É importante falar que o tomador do FEIDRO, ele não pode executar o projeto, tá? Então, tem tomador que às vezes acha que ele pega o recurso e ele pode executar com equipe própria e tudo mais. Não, ele é obrigado a fazer uma licitação, tá? De acordo com a lei de licitação, com dispensa, com exigibilidade, com técnica, concorrência, enfim. Não conheço todos os detalhes da nova lei de licitação, a 14.133, mas o tomador ele vai seguir a lei de licitações. E se for Estado e municípios. Se for sociedade civil, lá no manual tem um regramento um pouco mais simplificado, vamos dizer assim, mas não deixa de ser um procedimento aí de concorrência, né, de divulgação. Você não pode contratar quem você quiser, né? Tem lá a especificação de valores, valores de até 1.500 UFESPs, né? Você faz 3 orçamentos, enfim, tem um regramento, tá? Pensando que é um recurso público e tem que ser dado aí a transparência, né, a concorrência, enfim, os princípios da lei de licitação, tá? Então, principalmente, sociedade civil não pode executar o projeto e não pode remunerar equipe própria do tomador com o dinheiro do FEIDRO, tá? A contrapartida, ela é uma parte do tomador. Ele não pode pegar o dinheiro do FEIDRO e remunerar a equipe própria, como o Estado e o município também não pode. Então, por exemplo, eu sou funcionária da FABAT, eu tenho o meu salário pago pela FABAT. Se a FABAT é tomadora de um projeto FEIDRO, eu não posso pegar dinheiro do fundo e colocar na conta da FABAT para pagar o meu salário, né? O que pode é eu mensurar horas do meu dia, do meu mês, que eu desenvolvi, né, que eu vou utilizar para desenvolver aquele projeto, tá? Então, é importante porque às vezes tem muita dúvida dos tomadores quanto a isso. Outra questão, parceiros dentro do projeto. Parceiros também não podem ser remunerados, tá? Então, deixa eu dar um exemplo. Às vezes tem projeto de educação ambiental que vai ter parceria com alguma associação comunitária, com alguma instituição. Ele é parceiro, ele vai ter que dizer lá no projeto que esse parceiro ele vai desenvolver tais atividades, ele vai ajudar a desenvolver, vai ajudar a divulgar o projeto, ele vai ceder o local para fazer as atividades de educação ambiental, mas ele não pode ser remunerado, ele não pode receber por alguma dessas atividades que ele vai fazer. Então, quem for receber, que a gente chama de executor do projeto, ele precisa passar por um processo de seleção, por um processo de licitação para poder ser contratado. Nossa, mas o FEIDRO é complicado, né? Às vezes as pessoas falam, gente, é recurso público, não importa, né? Então, assim, o FEIDRO ele não coloca as regras ali, ele fala, siga a lei de licitações, qualquer recurso público. Às vezes eu me pergunto, porque o tomador faz umas perguntas para a gente, eu falo, não é possível que as prefeituras não fazem licitação
com os recursos que não entende que isso é regra da lei de licitações e não é uma regra do FEIDRO. Então, isso precisa ficar muito claro, tá? O termo de referência, como eu comentei, tem um conteúdo mínimo que precisa ser apresentado, mas a gente vai detalhar na parte da tarde todos os itens, tá? Específicos para restauração ecológica. E aí, a gente tem... A Laura comentou sobre 2 ações, né? Ações dentro das unidades de conservação, isso aquelas já constituídas pela lei do SNUC, né, que possuem aí plano de manejo. Então, pode ser restauração ecológica dentro de unidade de conservação, por exemplo, tá? Ou em qualquer área fora de unidade de conservação. E aí a gente tem 2 linhas de financiamento nessa área de restauração ecológica. A elaboração de projeto executivo de restauração. Então, o tomador ele tem uma área que ele sabe que precisa ser restaurada, mas ele não tem o projeto executivo ainda. E também não tem equipe na prefeitura para fazer. Não tem um engenheiro florestal, um engenheiro ambiental que tenha conhecimento nessa área, e ele não faz a mínima ideia de como delimitar a área, de quais são as espécies que precisam ser plantadas lá, qual que é a metodologia. Pode solicitar recursos do FEIDRO para fazer projeto executivo de restauração ecológica? Pode. Quais serão as condicionantes? Ele vai ter que fazer um termo de referência, apresentar uma planilha de orçamento e um cronograma físico-financeiro. Estou falando da parte técnica, né? Porque não vai ser obra, vai ser projeto não estrutural, então ele vai apresentar TR, planilha e cronograma. E aí no TR ele vai ter que demonstrar o nexo desse projeto, né, dessa área que ele pretende com benefício para o recurso hídrico, fazer a identificação ali desses corpos d'água que vão ser beneficiados com esse projeto. Tem que ter no TR que ele vai utilizar espécies nativas, né? E tem que ser uma área mínima de 5 hectares, que pode ser contíguo ou não. E aí, quais vão ser os produtos? Os produtos vai ser os projetos executivos mesmo de cada área, né? Ele pode colocar nesse processo aí a carta de anuência dos proprietários, então colocar dentro desse projeto a etapa de mobilização com os proprietários, tá? E aí, no final, vai ser todo o projeto executivo de restauração em conformidade com a resolução EMEA 3214. O Lucas, na parte da tarde, ele vai detalhar um pouquinho para vocês sobre isso. E a segunda opção é já solicitar o recurso para fazer a execução da restauração ecológica, já fazer o replantio ali da área. Que essa é a proposta. A ideia aqui dessa capacitação é trazer informações para vocês, para que vocês já consigam elaborar os projetos executivos e já venham solicitar o recurso para implementar esse projeto executivo, já para fazer a restauração da área. A ideia é essa, né? Mas caso vocês não consigam, não tenham equipe para desenvolver o projeto, vocês podem sim solicitar o recurso para elaborar o projeto executivo dessas áreas, tá? E aí, se for a restauração, o que vocês precisam apresentar? Vai ter que ter o TR, vai ter que ter o projeto executivo, um ou mais, se for mais de uma área, tem que ter um projeto executivo para cada área, tá? A área mínima de 5 hectares, inscrição no CAR, né, se for área rural, a carta de anuência dos proprietários, já tem que ter a área definida, e um cronograma físico financeiro mínimo de 3 anos, porque é o que a resolução ICMA 3214 pede, que é o período aí de fazer o monitoramento das mudas e tudo mais, e a gente vai ver isso com mais detalhe na parte da tarde. E aí, qual que é o produto esperado disso? Qual que é o resultado? As áreas restauradas, tá? E aí também tem um cadastro dessas áreas no SARI, que é da CEMIL também. Deixa eu ver o que mais que nós temos aqui. Específico nessa área de restauração ecológica. O que o FEIDRO não financia, tá? Produção de pinos e eucaliptos para associações de reposição florestal e demais entidades beneficiadas com recursos dos consumidores de produtos florestais, no termos da resolução conjunta SMA-IBAMA, e tem uma lei estadual também que fala sobre isso. A restauração ecológica em áreas autuadas por supressão de vegetação nativa, exceto no caso de empreendimentos na modalidade reembolsável, ou seja, na modalidade de empréstimo. Aqui cabe um destaque, que é o seguinte, tem algumas áreas que elas possuem TCRA vinculado ao licenciamento ambiental. A gente já pegou uns casos assim. Se for TCRA, né, então, porque não pode ser áreas que tenha obrigação
legal, né? Mas se for TCRA, TAC, essas coisas, dentro de um projeto de licenciamento, não tem problema, porque às vezes na hora do licenciamento, a CETESB, né, faz você assumir um TCRA, tá? Então, se for esse o caso, não tem problema, o FEIDRO pode financiar. Agora, se for a área autuada por supressão, e aí tem TCRA ligado a uma autuação, aí não pode, tá? Então, tem que identificar a origem desse TCRA, se foi por multa, né, se foi por atuação ou não. E também ações afetas à pesquisa acadêmica, né? Às vezes tem algumas pesquisas ligadas a essa parte de restauração, produção de sementes, mudas, essas coisas, então não pode, tá? Então, na área de restauração ecológica, são esses 3 destaques aqui. Bom, acho que é isso, assim, dessa parte de documentação, TR, planilha de orçamento e cronograma, a gente vai falar um pouquinho mais na parte da tarde, e eu fico à disposição também para tirar dúvidas. Obrigada.